que você dizia? Né? Não, como foi com ele, não tem isso. E já passou uns 3 segundos, né? Já sobreviveu. Mas o mundo vai acabar. O mundo como conhecido. E aí a gente vai, eu gosto de pegar simplesmente na Bíblia. Tem muita coisa que fala isso. Eu peguei trechos dos livros dos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. E aí eu vou sempre colocar para vocês aqui os capítulos, se vocês tiverem depois curiosidade para vocês falarem. Ele diz assim: a terra esteve material e moralmente no estado inferior ao que hoje se acha. E atingirá sobre esse aspecto um grau mais elevado, ou seja, ela evoluirá. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornará-se mundo regenerador. Os homens então serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Mas ele diz que os homens serão felizes. Mas não é feliz, não. Você perguntar para todo mundo aqui, você é feliz? Eu sou. Mas de qual felicidade? Qual felicidade hoje que nós consideramos real? Será que, por exemplo, eu tenho um carro novo, uma roupa nova, uma casa nova, isso é felicidade? Na materialidade, no mundo que nós chamamos hoje, sim. Né? Mas, à medida que o mundo avança... Realidade paralela. Realidade paralela são as verdades e valores do projeto Consciência Iluminada, né? É uma oportunidade que a gente tem de partilhar com os nossos ouvintes a palestra que aconteceu no sábado na nossa Casa Espírita, no Centro Espírita Boa Nova. E aí o nosso convidado, né, gentilmente aceita o convite de estar conosco aqui no estúdio e conversar com os nossos ouvintes sobre a mensagem, né? É sempre desafiador, viu, Bruno, de antemão, pouquinhos, mas se bem que o Bruno já conhece aqui, já tem a experiência, né? É sempre desafiador a gente trazer em 1 hora, acho que 20 minutinhos aqui do que foi conversado, mas como a gente trabalha aí com a essência, com certeza você também, enquanto um excelente educador que vai conseguir trazer essa mensagem. Então, seja bem-vindo, Bruno, é sempre bom tê-lo aqui conosco, vai trazer um tema muito interessante. Olha, a sintonia é muito interessante. Durante toda a primeira janela, as pessoas ligaram falando de sonhos, falando de experiências, questionamentos que tem muito a ver com o tema que você vai trazer. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo e vamos conversar um pouquinho sobre Terra, né? O alvorecer de uma nova era. Boa tarde, Claudinha, boa tarde a Cássio, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Poti. A gente fica muito feliz, né, de voltar aqui mais uma vez. Estava com um tempinho que eu não vinha. Mas ficamos muito felizes aqui de estar e conversar um pouquinho, né, sobre o que a gente compartilhou ontem lá no Momento de Consciência Iluminada, né? Como você bem falou, nós conversamos bastante ontem sobre essa questão do alvorecer de uma nova era, né? Que essa transição planetária que a gente está aí já mais perto do que longe, né, Cássio? Já esteve mais longe, mas que a gente vem passando ao longo do tempo e como é que a gente pode se preparar para isso, né? É uma mudança de energia, uma mudança de padrão vibratório, uma mudança de percepção, né? E que a gente precisa acompanhar, como eu falei ontem, né, o bonde da evolução. A Terra, como qualquer outros planetas, né? Só lembrando que nós não somos o único planeta, o único mundo habitado. Então, se você chegar lá nas obras básicas, ela sempre vai dizer que você vai encontrar sempre pluralidade dos mundos. Então, é sempre o plural utilizado lá. Significa o quê? Que nós somos um dos milhões de mundos habitados, né, por espíritos mais ou menos evoluídos. E hoje, né, nós estamos no mundo de provas e expiações. Saímos de um mundo inferior, né, um mundo que se baseava basicamente no instinto, nas paixões, nos vícios, e passamos a habitar um mundo onde o bem não predomina sobre o mal, mas já há uma luta, né, de espíritos mais evoluídos para espiar o que se precisa, passar por provas
seguindo no rumo de regeneração, né? Que é um mundo onde o bem finalmente predominará sobre o mal, onde a felicidade real estará bem mais próxima, né? Já estará mais associada aos indivíduos que estão ali, mas para isso a gente precisa de uma depuração, né? A gente precisa se depurar. Então é como você passar de um lugar mais sujo para um lugar mais limpo. Então, você precisa tomar aquele banho, você precisa tirar aquela sujeira, você precisa tirar aquela energia que está mais condensada. Então, só fazendo uma contextualização rápida para a gente entender, quando a gente fala de mundos, a gente tem que entender que nós, dentro desse universo gigantesco que nós vivemos, nós temos diversos mundos. E cada mundo está em um padrão energético, um padrão de evolução diferente. Nós temos os mundos mais inferiores, né, nós temos os mundos intermediários, né, que é o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos atualmente. Né, quem quiser consultar pode ir lá no capítulo 5 do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, você vai encontrar lá Kardec trazendo essas informações, né? E o mundo de regeneração faz parte desse mundo, desses mundos intermediários. E aí nós temos os mundos superiores, né, que são os mundos felizes e os mundos celestes, onde tem aqueles espíritos, né, que são puros, né, que são desobrigados da reencarnação, eles reencarnam como professores, assim, como professores no sentido de ensinar, né, os espíritos menos evoluídos. E cada vez que o mundo muda de um padrão para outro, aqueles espíritos que não acompanham essa mudança, eles são relegados a um mundo mais inferior. Então, por exemplo, como eu dei exemplo ontem, né, nós tivemos dentro da nossa evolução, né, a presença dos capelinos. Né, contextualizando mais uma vez, os capelinos eles são espíritos que estavam da constelação de Cocheiro, né, que eles o mundo deles passou para um mundo mais feliz, mais regenerado, e eles não acompanharam. Alguns deles, por viverem ainda apegados à matéria, a vícios, a sentimentos mais deletérios, eles não acompanharam. Então eles vieram e foram relegados a um mundo mais inferior, que no caso era o nosso. Mas eles traziam conhecimento, traziam entendimento, traziam tecnologias, percepções de um mundo mais avançado. Então, geralmente, quando o espírito ele sai de um mundo mais avançado e desce para um mundo mais inferior, por não acompanhar a evolução daquele que era dele, ele traz esses conteúdos para ajudar o mundo novo que ele está chegando a crescer. Então, foi o que aconteceu. Né? Esses capelinos, assim como os outros, como os afirianos, né, que são também de planetas lá da constelação, da constelação de Andrômeda, né, da nebulosa de Andrômeda, eles vieram na época da Renascença como grandes artistas, como grandes pensadores, como grandes artesãos, né, que vieram auxiliar o desenvolvimento da arte, da cultura e o desenvolvimento do mundo, porque eles já vinham de um mundo mais avançado. No entanto, o mundo deles avançou mais ainda e eles não conseguiram acompanhar, eles não tinham, a energia não batia, ou seja, não era condizente com a realidade deles. E aí, trazendo para a gente agora, né, nós temos aí, Chico disse que a evolução, o mundo será totalmente regenerado por volta de 2057. Começou em 1757 e finaliza em 2057, 300 anos. Né? Então nós estamos aí mais perto do que longe. Desse processo, durante todo esse período, muitas coisas aconteceram que já foram fazendo essa depuração. Muitas tragédias, muitos espíritos evoluídos encarnando para trazer mensagens. O próprio Chico, Divaldo, espíritos bem evoluídos que vieram encarnados para trazer uma mensagem nesses 300 anos do processo de regeneração. Então, o que acontece? Quando nós chegarmos lá no findar esse período que o mundo tiver regenerado, aqueles espíritos que não tiverem um padrão vibratório energético que condiz com o novo mundo, eles serão relegados, né, a um mundo mais inferior, ou mantidos em um mundo de prova e expiação, ou até para um mundo mais inferior, dependendo da condição que ele se encontra no momento. Ele não acompanhará o novo mundo. Então, o que a gente precisa fazer? Então quer dizer que eu estou aqui no mundo de prova e regeneração, de prova e expiação, e não tem o que fazer, não tem como seguir, não tem como fazer. Não, gente, a gente ainda tem aí 35 anos pela frente, né? Não vamos desistir agora não. Mas
lembrem-se, nós agora somos a soma de todas as nossas vidas passadas. Então nós somos um agregado de encarnações passadas. Então nós trazemos uma bagagem espiritual muito grande. Quando eu falo assim, nós temos 35 anos pela frente, talvez alguns terão 35 anos ainda nessa reencarnação, outros não. Mas mesmo quem tem e quem não tenha, traz uma bagagem espiritual muito grande. Então o que está advogando por nós agora foi o que nós fizemos no passado. Mas em 35 anos eu vou apagar tudo que eu fiz em 200. Não vou, né? Mas eu posso pelo menos diluir, né, ou dirimir parte da condição expiatória que eu estou fazendo aqui. E é isso que o Cristo nos pede quando a gente pensa em um alvorecer de uma nova era. Ou seja, está vindo uma nova era, ela vai vir, não adianta nós pensarmos, porque vai acontecer, porque o mundo ele segue a lei da evolução, né? Nós seguimos a lei de causa e efeito também, lógico, a de evolução, mas também a de causa e efeito. Então, o que nós fazemos, o que nós fazemos e iremos fazer, irá reverberar nesse novo mundo. Então, o mundo vai seguir adiante, mas nós precisamos saber se nós conseguiremos acompanhá-lo. E aí, antes de eu abrir para vocês se quiserem comentar alguma coisa, a Bíblia traz muito disso, né? Sobre o fim do mundo. Né? Quando a gente pensa assim, o mundo vai acabar, trevas e ranger de dentes. Tá? A gente sempre vê aquele sentido de destruição. Meu Deus, o mundo vai ser destruído. Todo mundo vai morrer, o negócio vai explodir, tudo vai cair. Só que quando Cristo fala em destruição, é destruir o velho para o novo recomeçar. Então, para que algo novo cresça, nós precisamos destruir aquilo que é velho. Por exemplo, nós pegarmos uma planta. Para que eu queira que novos galhos cresçam, eu preciso arrancar aqueles velhos. Eu preciso fazer uma poda, eu preciso tirar os galhos velhos para que os novos venham, né, nessa planta. Então, é como se fosse essa percepção que a gente precisa ter. A lei de destruição que o Evangelho nos traz, ela é aplicada no sentido de nós destruirmos o homem velho, né, e construirmos um homem novo. E isso, logicamente, leva muito tempo, né? É um processo de mudança íntima, mas que nós não podemos perder tempo para começar, né? Muitas vezes a gente diz, mas demora muito mais se nós não começarmos. Então, esse processo de mudança que nós precisamos ter, deve começar de já, porque por mais que nós não tenhamos ainda nesse período o ingresso no mundo de regeneração, nós precisamos entender que quanto mais nós atrasarmos a nossa mudança, quanto mais nós atrasarmos a nossa percepção do mundo, quanto mais nós adensarmos nossa energia, mais difícil vai ser para nós acompanharmos. Então o mundo vai seguir futuramente para um mundo de celeste, um mundo feliz, e eu vou continuar relegado ao mundo inferior, à expiação, enquanto eu não perceber que, assim como a lei de evolução age sobre a Terra, ela também vai agir sobre nós, estagnando a gente, ancorando a gente lá no mundo mais inferior. Então, Cássia, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Claudinha, Claudinha, uma sugestão, você poderia ler a passagem que nós comentamos na primeira janela, para o Bruno perceber e comentar se tem a ver com o que ele está falando. Para colocar aqui, eu queria trazer até umas ligações que a gente recebeu. Algumas pessoas relatando que estão tendo sonhos de maneira recorrente, como sonhos que fazem alguma menção ao fim do mundo. E outras pessoas estão mais sensíveis à comunicação com seres que já foram, enfim. E aí, eu lembrei aqui que existem muitas almas despertas, né? Sim, pessoas que claro. estão acordando aí para esses sinais, né? Estão mais sensíveis, né? A essas questões que acontecem à nossa volta, né? Porque a gente sempre gosta de lembrar aqui no programa, nós somos espíritos, numa experiência, né, material. Então, eu não vou usar a palavra sintoma, mas esses comportamentos, eles também fazem parte dessa mudança, desse plano de regeneração, todo esse processo que o nosso orbe terrestre está mudando? Sim, Padinho, possivelmente, porque hoje o que acontece? Hoje nós transitamos entre a terceira e a quarta dimensão. Ou seja, nós transitamos entre a materialidade e a imaterialidade. O que é isso?
né? Muitos indivíduos se mantêm na terceira dimensão, que a terceira dimensão é a física, é a material, mas muitos já têm uma percepção da quarta dimensão, que é a dimensão mental, ou seja, ela já percebe realidades diferentes, paralelas, já tem uma comunicação maior com os espíritos. A ideia é que nós transitemos para a quinta dimensão, que é a dimensão associada à percepção do eu como um todo, como um cidadão do universo. Tá? Ou seja, a comunicação com os espíritos fica muito mais fácil. Aí eu estava lendo ontem, depois que a gente terminou, eu sentei em casa e lembrei de algumas coisas que eu devia ter dito na palestra, a gente vai lembrando depois. Imaginemos o seguinte, imaginemos que nós temos o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos agora, é dividido por um tecido, vamos imaginar um tecido mesmo. Né? E esse tecido está dividindo o mundo, a quarta dimensão para a quinta dimensão. Então o que acontece? À medida que o mundo vai se tornando mais sublime, mais regenerado, esse tecido vai se tornando mais fino. Então vamos imaginar que esse tecido ele divide a percepção do homem da materialidade e da imaterialidade, da imortalidade da alma. Então à medida que o tecido vai se tornando mais fino, a comunicação e a percepção matéria e espírito se torna mais fácil. Então imagine, quanto mais denso, mais grosso for esse tecido, por exemplo, quanto maior a quantidade de energias deletérias, densas que eu estou jogando lá na psicosfera terrestre, mais grosso vai ficando esse tecido e mais difícil vai ser de eu ter a percepção dos anseios e das leis de Cristo, de Deus. Ou seja, vai ser mais difícil eu perceber as intenções do alto, porque está tão grosso esse tecido que eu não consigo, a minha mente não consegue atravessar. À medida que os espíritos mais ruins vão desencarnando e os mais sublimes vão encarnando no lugar deles, que é o que está acontecendo, essa troca, essas energias estão se tornando mais sublimes e esse tecido vai ficando mais fino. E aí o que acontece? Muitos indivíduos que têm a percepção mais aguçada para o mundo espiritual, para o reino espiritual, para os outros reinos, conseguem ter essa facilidade de entender e de compreender, às vezes de sonhar, muitas vezes de se desdobrar e se encontrar em algum reino, algum local um pouco mais sublime. Ou seja, esses sonhos sobre o fim do mundo, que eu acho que todo mundo aqui já sonhou com o fim do mundo, né, remete muito à percepção que nós temos de fim, de destruição. Porque ninguém vai entender que o fim do mundo é o fim de um mundo, pode-se dizer assim, um mundo moral, de uma moral mais baixa para uma moral mais alta. Quando a gente vê fim do mundo, a gente vai fim do mundo de destruição. Até porque é o que os próprios filmes, o que a gente assiste, passa pra gente. Quando você vê um filme do fim do mundo, você não vai dizer assim, ó, o mundo vai acabar porque as pessoas vão ficar mais boas. Não, o mundo vai acabar porque vai cair um meteoro, vai cair uma coisa e o mundo vai ser destruído. Mas, por mais que a gente entenda, e aí é muito importante a gente ter o que eu chamo de contextualização. O evangelho precisa ser contextualizado. Então, muitas vezes, a mensagem que a Bíblia nos traz, que o evangelho nos traz, ela não pode ser entendida tal qual está lá. Ou seja, Cristo falava por parábolas e ele mesmo dizia que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, quem tem a percepção de compreender, de contextualizar, vai entender que quando ele falava lá de fim do mundo, não é o mundo que vai se acabar. Porque, vamos parar para pensar, se os justos vão herdar a terra, que terra que eles vão herdar se a terra se for destruída? Se acabar. Não faz sentido, né? Então tem muito a ver, possivelmente tem muito a ver. O que você quer dizer? Não, é que você leia para o Bruno interpretar. Você acha que parece que tem a ver com o que ele está falando. Ele falou. Isso é o que ele está pedindo, para ler do capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, que é preciso para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória e todas as nações, enquanto reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olha, tem tudo a ver, né? Bem no final da palestra, a gente falou sobre, eu sempre brinco assim, tem algumas dicas aqui que a gente tem que seguir para poder começar a tentar passar para o mundo de regeneração, né? E uma das dicas é justamente isso, amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente fala que vai colocar os bons para a direita, os maus para a esquerda, é essa percepção que a gente tem que entender. É a mesma história da parábola da rede, né?
Tem uma rede, vai ser passado os peixes que são bons, os peixes que são ruins, vão ser separados, vão vir os anjos. Essa separação está ocorrendo naturalmente. Por exemplo, grandes catástrofes, como a que nós passamos agora da Covid-19, causam o chamado desencarne coletivo. Então esse desencarne coletivo levam diversos indivíduos que não condizem mais com a energia do planeta. Esses indivíduos eles são levados e outros que vão vir para o lugar, né, encarnados, eles vão vir espíritos mais puros, espíritos mais sublimes. Então, à medida que vai havendo essa substituição, vai havendo essa separação dos indivíduos, dos maus e dos bons. Então, essa separação é o principal processo de mudança na energia do planeta. Então, a psicosfera do planeta vai mudar quando a psicosfera individual dos indivíduos mudar junto com ela. Então, a energia terrestre, ela é o quê? Ela é uma soma de tudo que nós emanamos aqui. Então, quanto mais indivíduos, quanto mais espíritos sublimes nós tivermos, ou seja, quanto mais houver essa separação dos maus e dos bons, mais fácil e talvez até mais rápido será esse processo de regeneração. Muito bem. E, por exemplo, quando o Filho do Homem vier, né? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas diante dele, separará uns dos outros. Então, Bruno, isso não tem a ver com a questão religiosa, né? Tem a ver com a questão de toda a humanidade. Porque não é uma religião. Assim, imagine que não é que Cristo vai chegar e dizer assim, ó, você vai para cá, você vai para cá. Porque quando a gente lê o Apocalipse, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente vê o Apocalipse, a gente diz assim, o arrebatamento. Não, a Cristo vai chegar assim, não, tu sobe, tu desce, tu sobe, tu desce. Não é assim que funciona. Imagina se ele fosse chegar aqui e dizer assim, ó, vamos pegar 7 bilhões de pessoas e vamos fazer uma fila aqui. Você vai para assim, não é assim que vai funcionar. Quando Cristo descer, e quando a gente fala dos anjos descerem, são esses espíritos mais puros que já estão vindo, né? Quando Cristo, né, quando os espíritos superiores vierem, eles só vão conseguir vir para cá quando a energia do planeta mudar. Então imagina, né? Com o tempo, esses espíritos, esses anjos, eles estão vindo para eles fazem essa separação, porque quando o espírito puro ele encarna, ele consegue, pelo padrão energético vibratório dele, trazer junto com eles espíritos também que são mais puros, pela afinidade energética. Então, invariavelmente, essa separação vai ocorrer, né? Então, isso não vai acontecer exatamente num dia, não é um dia, são 300 anos. Pensemos que somos mais de 7 bilhões de espíritos na Terra, entendeu? Então, imagina para fazer isso em um dia. Bruno, o caldo está se engrossando. O caldo está se engrossando. Anos tanto se passa. Exato, porque já se passaram aí 265, tá faltando 35 só. Então já foram muito tempo. Então, para a gente finalizar, então, imagine o que vem acontecendo de 200 e poucos anos para cá. O que já aconteceu de tragédia e tudo, e quantos espíritos desencarnaram, quantas obras espíritas foram escritas, quantas mensagens chegaram trazendo esses avisos, essas percepções. Não é uma coisa que foi lançado agora, não. Isso é uma coisa que já vem escrito desde 1901, desde 1800, desde o Evangelho. Então paramos para pensar que as mensagens de mudança planetária, elas não são recentes. Talvez o nosso interesse por elas tenha sido recente, porque nós estamos despertando. Mas os avisos estão colados no mural faz muito tempo. E aí, para quem quiser ler, né, Bruno, temos os livros No Alvorecer de uma Nova Era, né? Perturbações espirituais. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. E A Terra rumo à regeneração. Pronto. E as obras, assim, eu recomendo sempre as obras de André Luiz, porque ele tem muito essa pegada. E, logicamente, pessoal, sempre se atém na base, que é a codificação. Nós temos os livros correlatos, mas nós temos muitos materiais que vocês podem
ler e estudar para entender um pouquinho melhor esse processo. Que em 1857, Bruno, quando foi codificado, já trazia muita informação do que você está falando. Exatamente, 1857. Nunca, assim, sempre foi muito atual o Evangelho. Sempre foi atual. E Claudinho? Também para quem não tem acesso ao livro, aos livros que a gente sugeriu, mas existem plataformas aí no YouTube, né? Obras gratuitas que você pode estar acessando, né? Faz uma seleçãozinha aí dos palestrantes que discutem sobre esse tema, né? Porque esse despertar do conhecimento, ele é urgente. Né? A gente já perdeu muito tempo, né? A gente diz que o tempo é precioso. Quanto tempo a gente não já perdeu? Agora que a gente está entendendo que o consumo mais consciente, frequentar lugares com vibração melhor, pessoas, né? A gente agora começa a dizer, não, eu não estou à vontade de estar com determinado grupo, determinada pessoa, porque é energia. A gente está começando a respeitar o que a gente já... Exatamente. Já foi desperto, vamos dizer. E agora, assim. Claudinha, está na hora da gente. Mas vamos agradecer, ler, né? Ao Bruno, né, por estar aqui conosco. E também... Isso, fica aí mesmo. Depois eu fico mudando para você, mudando. Bem, eu estou aqui com o nosso querido amigo, irmão, professor, doutor Bruno Espíndola Garcês, que foi o profitente dessa palestra de hoje, esse tema muito interessante, Terra, o alvorecer de uma nova era. E eu queria saber do nosso querido amigo e o palestrante da noite, como você se sente, Bruno, fazendo essa palestra, trazendo esse grande esclarecimento para todos nós que precisamos ter consciência de qual é o nosso papel aqui na Terra, o que é que nós estamos fazendo aqui, qual o objetivo de estarmos aqui. Então eu quero perguntar a você, meu irmão, que você externe todos os seus pensamentos e seus sentimentos que você empregou na realização dessa palestra, onde todos nós aqui da casa ficamos atentos, né? Ficamos atentos diante da sua belíssima explanação. Cássio, assim, eu primeiro queria agradecer a você e ao Centro Espírita Boa Nova, né? A gente, como trabalhador da casa, a gente fica muito feliz de poder contribuir e trazer um pouquinho do conteúdo, né? Dos estudos que a gente tem feito ao longo do tempo, dessa bagagem que a gente vai acumulando, né? Estudando. E fico muito feliz, primeiro me sinto honrado em poder contribuir, né? Com o público aqui da casa, poder contribuir com a casa. E segundo, dizer que é um tema que instiga muito minha curiosidade, instiga muito minha vontade de aprender, que é o tema de regeneração, de transição planetária. É muito importante a gente entender isso, né? O mundo de hoje ele está passando por um processo de mudança, o mundo de hoje ele está passando por um processo de transformação e nós, como indivíduos aqui encarnados, precisamos acompanhar esse processo. Nós precisamos acompanhar moralmente essa evolução. Como eu disse aqui na palestra, a evolução é planetária, mas a transição e a passagem para esse mundo ela é individual. Então, à medida que o planeta vai se tornando mais elevado, mais sublime, com energias com energias melhores, nós precisamos estar em condições de acompanhar esse ritmo. E para isso nós temos que nos livrar daquelas chagas, né? O orgulho, o egoísmo, a inveja, o preconceito, né? A leniência, que são fatores que nos atrasam. Então, para mim, é muito bom, porque eu sempre digo que quando nós trazemos